Costumamos nós repetir, mas o que dizer quando à reunião de oração aparecem apenas 2 ou 3 pessoas? Este era o quadro que os irmãos da Igreja de Lisboa-Alvalade queriam alterar e foi assim que em 2015 foi instituída a Hora do Poder. Todas as segundas-feiras, das 6 às 7 da manhã, cerca de 40 irmãos vinham louvar, meditar e orar em pequenos grupos. Depois, num culto especial de sábado de manhã, davam o seu testemunho sobre as experiências vividas. Mas surgiram também os pais que oram. Quinzenalmente, depois da reunião de oração, estes pais prolongavam a sua permanência na igreja para interceder pelos seus filhos. No fim do trimestre partilhavam as suas experiências e neste contexto foi tocante a experiência da irmã Rita, que em resposta às orações viu o seu filho de 33 anos deixar a droga e o álcool, reconciliar-se com Deus e com algumas pessoas e ainda no mesmo ano descansar no Senhor, deixando na família a certeza da sua salvação para a eternidade. Mas isto não era tudo. Havia também as vigílias de oração. Uma vez por mês, das 17 às 23 horas, estudava-se e discutia-se um tema e depois orava-se em pequenos grupos. Nessas pequenas unidades era possível abrir o coração, chorar, compreender e ser-se compreendido, fundamental para a unidade da Igreja. As 2 reuniões de oração semanais, às quartas-feiras, passaram assim por um reavivamento. Cada semana, 60 a 70 pessoas vieram juntar-se às 2 ou 3 iniciais, todos a orar por todos. Se forem feitos 10 pedidos de oração, teremos 10 irmãos a orar, um por cada pedido. No final, os presentes dão as mãos numa roda gigante e oram em unidade. Também nas unidades de ação da Escola Sabatina há tempo para a oração. Cada sábado podemos ver que cada uma das 11 unidades de pé, de mãos dadas, a orar, a interceder. Mas o Ministério da Oração ainda tem mais. São as caminhadas de oração, os pedi-papers de oração, nas ruas e parques próximos da igreja, a orar e a interceder pelos vizinhos. Há muito que a irmã Gabriela queria a reconciliação com a filha. Problemas dentro da família as tinham separado. Para sarar a ferida, a irmã Gabriela orou. Orou muito e a sua filha, em resposta às orações, deu o passo da aproximação. Muita oração, muito poder. Isto também é uma igreja em ação.
Muito bom dia a todos. É um prazer e um privilégio estarmos aqui para meditarmos no culto de adoração a Deus sobre um tema que eu escolhi para conversar convosco. E o tema é este que está aqui neste primeiro slide, que tem também o verso que eu queria ler convosco. Podem abrir as vossas Bíblias já no Salmo 40. O tema que eu escolhi fala do tempo de Deus. E vamos falar hoje muito sobre o tempo. Não só o tempo meteorológico, mas também o tempo meteorológico, mas o tempo que nós temos. E o salmista remete-nos aqui para um texto em que ele diz assim: esperei com paciência. Outras versões dizem esperei confiantemente. Mas parece mesmo que o texto original é esperei pacientemente pelo Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Nós hoje, na nossa sociedade, falávamos disso há pouco na lição, vivemos assoberbados pelo tempo. O dia tem 24 horas, mas as 24 horas parece que não nos são suficientes. Acontece com todos, com novos e velhos, mas particularmente com a gente ativa, com o pessoal que trabalha, não é? O tempo não chega. Vivemos por isso tempos de facto conturbados, de angústia, de grande desorientação. E eu encontro que nestes últimos tempos, ao longo da história humana, nós acreditamos e aceitamos que existe um conflito, não é verdade? Existe um conflito marcado entre Deus e o diabo. E é verdade que nos primeiros tempos do cristianismo, nós vimos isso hoje, o sofrimento por Cristo era feito de perseguições, não é verdade? Os cristãos, só pelo facto de serem cristãos, se não renegassem a Cristo, muitas vezes eram enviados para a fogueira. Isso hoje já não se passa assim em quase ponto nenhum do nosso mundo. Já não é assim. Existe liberdade numa grande percentagem e um grande número de milhões de pessoas vive em liberdade. Mas agora vive aprisionado pela falta de tempo. Temos outra prisão, temos outra perseguição, que é realmente a falta de tempo. Nós passamos, todos nós os que estamos aqui, passamos há pouco pela transição de um século para outro, não é? O celebrando 2000 foi o ano da passagem do milénio também. Nós passamos do século XX para o século XXI. E nós, no século XX, nós de facto vivíamos, ou vivemos, um tempo em que, na sociologia, podemos dizer que era o tempo do risco calculado. Desde Pascal, no século XVII, já foi há muitos anos, em 1654, ele estabeleceu uma coisa que se chama, aqueles que estudaram já matemática na escola, lembram-se da teoria das probabilidades. Foi Pascal que a desenvolveu, ele e um outro colega, Pierre de Fermat, franceses. Desde a teoria das probabilidades, que o homem, usando modelos matemáticos, tenta calcular para tudo, em todas as áreas, o risco calcular o risco das probabilidades das suas decisões. Então, para minorar os riscos, nós sabemos que a decisão que vamos tomar tem 10% de hipótese de dar certo ou dar errado. Quanto maior é o risco, mais a possibilidade nós temos de errar na escolha. Digamos que no século XX viveu-se então esse tempo do risco, a sociedade chamada sociedade de risco. Em termos, por exemplo, meteorológicos, nos anos 60, vocês sabem que é muito interessante nós vermos isto. Nos anos 60,
a probabilidade de que uma previsão meteorológica desse certo, em 2 dias, a probabilidade era de 40%. Em 2 dias. Sabem qual é agora a probabilidade em 2 dias? É 10% de erro, isto é, 90% de hipótese está certa. Há sempre ali uma pequena percentagem que pode dar mal. E isto conseguiu-se através mais uma vez, do cálculo das probabilidades. E houve um homem, que eu até vou pôr aqui o retrato dele, se aqui a coisa nos permitir, deixa-me lá ver, chamava-se Eduardo Lorenz. Ora, deixa lá ver, Ruben, se eu consigo mudar isto. Não consigo, para variar. Ok, vamos lá para a frente. Isto não muda. Vamos lá. Este é o Pascal e agora vamos para o outro. O Eduardo Lorenz foi um investigador do célebre Instituto MIT, Massachusetts. Ele foi professor, este homem morreu em 2008, portanto já não, digamos, tudo o que ele fez foi no século passado, não é? E ele inventou uma teoria através do efeito borboleta. Sabem, ele trabalhava nessa altura com os computadores do Instituto, eram computadores de grandes dimensões, mas tinham capacidades menores que hoje nós temos nos telemóveis. E então ele introduzia dados matemáticos para calcular a probabilidade da previsão meteorológica dar certa. Introduzia dados como a umidade, como a velocidade dos ventos, tudo isso era introduzido nos computadores. E com os cálculos matemáticos, depois chegava-se à conclusão, a probabilidade disto acontecer é de tantos %. Estão a perceber? Ora bem, este homem percebeu que, como não conseguia, porque os computadores não tinham capacidade de aproximar os números que ele lá introduzia até às milésimas. Então ele, em vez de introduzir os números até às milésimas, só introduzia até às centésimas. Punha os dados e depois aquilo demorava um dia inteiro a calcular, não é? E ele percebeu isto, que quando os números que introduzia não eram de facto todas as casas decimais, quando não conseguia lá meter até às milésimas, o resultado final era completamente diferente. E o cálculo vinha sempre avariado, enganado. Então, ele começou a pensar nisto, era um matemático de facto extraordinário, um sobredotado, e criou, a partir do efeito borboleta, o efeito borboleta dizia assim: pequenas perturbações causadas pelo bater de asas de uma borboleta no Brasil podem provocar, passado algum tempo, o surgimento de um tornado no Texas. Vejam bem. Os pequenos movimentos que as asas da borboleta causavam lá, no Brasil, podiam originar, passados algumas semanas, um tornado a milhares de quilómetros de distância. E isto deu origem a quê? À teoria do caos. A célebre teoria do caos, que depois invadiu todos os domínios da ciência, da sociologia, etc. A teoria do caos. Eduardo Lorenz. A teoria do caos, vejam bem, é uma das leis mais importantes do universo, presente na essência de quase tudo o que nos cerca. A ideia central da teoria do caos é que uma pequenina mudança no início de um evento qualquer pode trazer consequências enormes e absolutamente desconhecidas no futuro. Por isso, tais eventos seriam praticamente imprevisíveis, caóticos, portanto. Esta é a teoria do caos do Eduardo Lorenz. Mais tarde, o investigador contemporâneo de Eduardo Lorenz, mas mais novo que ele, que faleceu este ano, em janeiro de 2017, chamado Zygmunt Bauman. Ele era um polaco, nasceu em 1925. Ele é um homem muito citado e muito falado. E este Bauman, a propósito da teoria do caos, ele dizia em 2010 o seguinte: como o mundo em que vivemos eu posso-vos mostrar aqui o Bauman, anda lá para a frente, cá está este homem,
Está aqui, eu agarrei uma citação muito interessante dele. É um judeu, sobre o amor. Ele é um homem que fala muito das relações, da importância das relações entre as pessoas. E apesar de não ser cristão, fala da essência do amor. É curioso, ele tem esta frase que eu acho imperdível. É exatamente isto que faz o amor, destaca um outro de todo o mundo. Ele diz que hoje as relações que as pessoas têm umas com as outras estão distantes desta essência do amor. E ele, sem querer, acaba por dar-nos razão a nós, que fazemos a análise também, as pessoas hoje, o que mais importa nas relações de uns com os outros é fundamentalmente o interesse económico ao outro, mas é fundamentalmente o interesse. Ele diz que o amor, as relações entre as pessoas são relações líquidas, que se esfumam, que se desaparecem. Bom, mas o assunto aqui do Bauman é falarmos sobre uma frase em que ele diz o seguinte, em 2010 dizia assim: como o mundo em que vivemos é um sistema de complexidade além da imaginação, o seu futuro é um grande desconhecido e irá continuar a ser fatalmente assim, independentemente do que nós façamos. Estão a ver? Previsões só podem ser adivinhações e confiar nelas é assumir um enorme risco. Portanto, não há maneira de, humanamente, nós sabermos o que é que vai acontecer amanhã. Porque vivemos, em termos sociológicos, dominados pela teoria do caos do Eduardo Lorenz. Qualquer pequena transformação aqui, quer em termos políticos, quer em termos sociais, pode ocasionar uma imprevisibilidade nos acontecimentos. Estão a ver? E esta imprevisibilidade trouxe-nos para o nosso século XXI algo de novo na perspectiva de vermos o mundo. E aconteceu com o 11 de setembro, mudou-se o paradigma. Vivíamos então no século do risco calculado e no dia 11 de setembro de 2001 nós ficámos a saber que nenhum risco pode ser calculado se não for conhecido. E passámos de uma era que pensava ter o controle de tudo para a era da incerteza global, que é a era em que vivemos hoje. Era da incerteza global. E, portanto, aumentámos muitíssimo o risco de conhecer o futuro. Mais recentemente ainda, podemos dizer que mais um tal fator social é colocado neste sistema de complexidade múltipla, que é a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos. Hoje ninguém sabe quais são as alianças que este homem e esta nação vai fazer. Ninguém sabe o que é que daí vai advir em relação, por exemplo, à Coreia do Norte, em relação à China. Então, hoje é impossível admitir que podemos prever o futuro. E temos que perceber isto. Vivemos num estado de incertezas globais. E isto para o homem causa, para todos nós, para aqueles que são cristãos, para os que não são, causa o quê? Causa uma grande ansiedade. Porquê? Porque nós gostamos de prever as coisas, de calcular, de saber o que é que vai acontecer. Nós gostamos, de uma maneira geral, gostamos de conduzir, mas não gostamos de ir no pendura, não é? Quem é que gosta de ir no pendura? Quando nós vamos a conduzir, nós temos o controle da coisa, não é? Temos o travão, mas quando vamos ao lado, eu pelo menos vou sempre a dizer ali à Beta quando ela ultrapassa, trava, não passa. E ela faz o mesmo comigo. Bom, não, ela faz mais. Portanto, a doença do nosso século é a ansiedade, a preocupação. É de tal maneira que conta-se aquela história do empresário famoso americano que fazia uma análise à sua vida e dizia: eu vivo numa preocupação sem limites. Vou pôr um anúncio para ver se arranja alguém que se preocupe por mim. Vou-lhe dar um salário, vou-lhe pagar $50.000 por mês. E essa pessoa só vai ter que se preocupar com aquilo que eu tenho. Não lhe vou fazer mais nada. Ele vai se preocupar comigo. Então pôs o anúncio. Procura-se pessoa com boa formação escolar para se preocupar no meu lugar. Ele pôs este anúncio
E teve um candidato que olhou para aquilo, 50.000 euros por mês. Espera aí, eu vou lá ver. E foi lá, teve a entrevista com o patrão, e o patrão sentou na secretária. Então você quer o emprego que eu anunciava? Quer, com certeza, mas diga-me, o que é que eu tenho que fazer? Não, você não tem que fazer nada. Você vai só preocupar-se no meu lugar. Porque eu não aguento isto. Eu posso ter um infarto e eu tenho que ter alguém a quem dar as preocupações. Então, mas é só isso? Sim, é só isso. Ok, mas você aceita o trabalho? Aceito. Então, assinaram o contrato. No fim do contrato, o patrão pergunta: mas o senhor tem mais alguma pergunta a fazer? Bom, eu quero saber como é que o senhor me vai pagar. E a resposta foi: bom, esse é um dos assuntos com que você vai ter que se preocupar a partir de agora. Bom, as preocupações são de facto o problema do nosso século. Porquê? Por causa do futuro. Nós sabemos que o excesso de passado na nossa vida dá depressão. Quando nós estamos demasiado agarrados ao passado. Quando nós vivemos aquela ideia de que no antigamente é que era bom. Não é, Alves? A gente muitas vezes diz. No meu tempo é que isto era bom. Se nós ficarmos presos a isto, ficamos deprimidos, porque já não vivemos desse tempo. Bom, mas o excesso de futuro dá-nos ansiedade, dá-nos preocupação extrema. O excesso de futuro é saber o que é que eu vou fazer amanhã, o que é que os meus filhos vão ter, Enfim, esta pergunta, este excesso de futuro traz-nos preocupação. Nós temos que viver com excesso de presente, porque o excesso de presente traz-nos felicidade. E vamos ler o texto que está em 1 Pedro 5,7. Sem querer e sem ter combinado, a Bete ainda há pouco falou deste texto. É o texto que o apóstolo Paulo, que é aquele Pedro, aliás, que é o apóstolo que temos vindo a estudar este trimestre, ele diz uma coisa muito interessante, que é 1 Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, toda a vossa preocupação. Lançai sobre Cristo toda a vossa ansiedade. Porquê? Porque Ele tem cuidado de vós. Este é o convite que Cristo nos faz. Para um pouco, alivia, descontrai, relaxa e lança sobre Cristo as tuas ansiedades, o teu fardo, o teu problema. Tira dos teus ombros essa pressão, essa carga. Deixa que Deus seja Deus na tua vida. E nós vamos ver como é que a tal pressa, o tal imediatismo, nos tem tirado esta disponibilidade. E era sobre isto que eu queria falar hoje. Em primeiro lugar, para nós percebermos o contexto do que é viver o tempo de Deus e viver o nosso tempo, nós temos que perceber que Deus, quando nos criou, colocou-nos aonde? Numa cidade. Colocou-nos num jardim, não é? Num jardim. E o que é que isto traz de novo? O que é que isto traz de contexto? A loucura em que nós vivemos hoje distanciou-nos muito da prática do jardim. Nós no jardim, na horta, nós plantamos uma coisa e quando é que temos o resultado dessa coisa? É logo? Não, temos que esperar. Temos que esperar meses para ter o resultado. Nós hoje que vivemos no imediatismo, quando vamos ao restaurante, nem paciência temos para esperar aqueles 20 minutos ou meia hora ou mais. Não temos paciência. Tem que ser logo. Nós vivemos no tempo do imediatismo, do aqui e do agora. Vejamos até o telemóvel. O telemóvel que há 15 anos não existia, não é? Há 20 anos não existia. Hoje traz-nos um mundo de comodidades e de respostas imediatas. Nós temos os SMS, temos o WhatsApp, não é? Mandamos a mensagem
mandamos a mensagem, vemos que o outro já recebeu, fica lá o tracinho. Pá, ele já recebeu e não me respondeu. Como é que é possível? Mas eu... E transportamos isto para a nossa vida espiritual. Então, mas eu já orei a Deus e ele ainda não me respondeu. E nós sabemos que há uma resposta no tempo de Deus. A Bíblia está cheia de histórias em que esta resposta de Deus vem no seu tempo. Podíamos pensar em José, por exemplo. José do Egito. Com 17 anos foi arrancado lá com os irmãos, não é? Lembram-se da história, não é preciso estar a... Ele foi para o Egito. Depois, ele era um homem de Deus, um homem de oração. E sabem quantos anos é que ele teve no Egito? Preso? Sabem quantos anos? 13. Teve 13 anos preso. Só com 30 anos é que ele foi chamado da prisão para ir ter com o Faraó para desvendar o sonho. 13 anos. Nós tínhamos paciência de esperar 13 anos pela resposta de Deus. Mas isto foi José. Então, e Moisés? Quantos anos teve à espera? Ele até perdeu a esperança toda, não é? Ele saiu do Egito, foi lá para Midian, lá para a terra de Jetro, para o sogro, andou a apacentar ovelhas quantos anos? 40. 40 anos. E ao fim de 40 anos é que Deus o vai chamar. Ele disse ao Senhor, esquece que eu sou pesado de boca, já não tenho paciência para isso, não é? Ele não queria. O tempo de Deus. É por isso que aquele salmo que estava no princípio, o Salmo 40, verso 1, hoje, nos nossos dias, nos soa estranho. O salmista diz, esperei, as vossas versões dizem confiantemente, a minha diz, pacientemente. Esperei. Esta primeira frase dá-nos logo a esperar. Nós não conseguimos esperar. E depois, pacientemente. Esperei pacientemente. Portanto, é o nosso contexto que hoje nos distancia demais desta perspectiva. O telemóvel e as ferramentas hoje tecnológicas que nós temos são coisas importantes, de facto, transformam, facilitam as coisas. Eu estava, por exemplo, lá na América Central de férias e mandei um WhatsApp ao Ruben a informá-lo sobre o culto e tal, e ele na hora respondeu-me, disse, ok, tudo bem. Isto era impensável, anteriormente não cabia na nossa cabeça. Mas há uma frase que eu queria ver convosco, de um pastor americano, que diz o seguinte, vamos lá mudar, não é este, é para a frente, é este homem, é o pastor John Piper. Ele diz isto, uma das maiores utilidades do Twitter e do Facebook, e nós podíamos acrescentar aí do WhatsApp, eu sou um grande adepto do WhatsApp, já viram, será provar que no último dia que a falta de oração não era por falta de tempo. Eu achei isto laminar. É um murro no estômago para nós. Uma das maiores utilidades do Twitter e do Facebook será provar no último dia que a falta de oração dos cristãos não era por falta de tempo. Nós não temos falta de tempo, não é? Nós temos o mesmo dia de 24 horas, ele foi sempre, as horas foram sempre, o dia foi sempre de 24 horas. E muitas vezes quando oramos não sabemos esperar a resposta de Deus, não sabemos esperar o tempo de Deus, mas temos que perceber isto, é Deus quem estabelece o tempo. E até quando Ele não nos responde, Ele está a utilizar o tempo para a nossa aprendizagem. E temos que ler Eclesiastes 3, 1 a 8. Este texto do sábio Salomão é também uma coisa
extraordinária que nós conhecemos bem, toda a gente conhece com certeza. E o que é que ele diz? Há tempo para tudo debaixo do sol, não é? Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Isto diz respeito ao planeamento do nosso tempo, ao critério para o uso do nosso tempo. As pessoas bem-sucedidas nesta vida normalmente não são pessoas que correm. E o nosso maior exemplo de vida nunca teve pressa. Jesus Cristo teve 3 anos e meio para executar a maior missão e a missão mais importante que já foi realizada nesta vida. E é extraordinário como é que Jesus Cristo, em 3 anos e meio, conseguiu desenvolver e levar a cabo toda a sua tarefa. Ele foi aquele que dividiu a história em 2 partes. E neste período da sua vida houve apenas 2 ocasiões em que ele teve pressa. Ou melhor, 2 ocasiões em que ele pediu aos seus interlocutores para terem pressa. 2. Sabem quando foi? Primeiro, com Zaqueu. O que é que ele disse a Zaqueu? Desce depressa. Segunda, com Judas. Judas, o que tens a fazer? Falo depressa. Mas ele mesmo nunca teve pressa. Porquê? Porque Jesus tinha planeado a sua missão. E ele passava muitas horas em comunhão com o Pai. E sobretudo fazia-o quando estava na iminência de uma coisa importante, de uma tarefa importante. Lucas, por exemplo, diz-nos que quando ele escolheu os 12, a noite anterior passou-a em oração. Mesmo sendo quem era, ele fazia isso. Digamos que em termos teóricos nós podemos dizer assim, mas Jesus não precisava disso, não é? Mas não, ele estava como homem em comunhão com Deus para poder decidir bem. E então está na hora de nós próprios, olhando para o exemplo de Jesus, pormos o pé no travão. De desconectar, de desligar desta loucura que nos vicia. E até de pensar que somos eternos. Uma outra frase de um outro pastor, eu queria apenas pô-la aqui, é o John Piper, também. Depois tenho uma outra. Eu vi algumas citações deste homem e fiquei verdadeiramente deslumbrado com o que ele diz. A vida é precária e preciosa. Não presuma que certamente amanhã estará vivo. Nós presumimos sempre, não é? Não desperdice a sua vida hoje. Porque nós temos a tendência para projetar amanhã. Hoje não faz, faça amanhã. E nem sequer sabemos se amanhã estamos cá. Mas projetamos para o amanhã sempre. E nós, como adventistas, dizemos que guardamos o sábado. Não é verdade? Guardamos o sábado. Mas, verdadeiramente, é o sábado que nos guarda de sermos consumidos por este capitalismo que nos invadiu. Esta necessidade de fazer, de estar, de trabalhar, de estar atento.
Este capitalismo é tremendo e nós não podemos ser capitalistas no sábado, não devemos ser capitalistas no sábado. O sábado, portanto, guarda-nos de ser consumidos por este capitalismo que nos faz andar em turbilhão, pensando em ter e ser cada vez mais. Há um livro que nos retrata isto, um livro muito conhecido, não é este livro, é este. Ocupado demais para deixar de orar. Todos conhecem, não é? Ocupado demais para deixar de orar. Quando estamos mais ocupados, devemos fazer como Jesus fazia. É quando oramos mais. Sabem que Lutero também fazia isso. Ele passava todos os dias 1 hora em oração. Em meditação na palavra de Deus, em oração. Mas quando havia algum assunto importante que ele tinha que tratar, ele dizia assim: amanhã tenho que passar 2 horas em oração, porque senão não consigo fazer o que tenho a fazer. Esta é a inversão de valores que nós precisamos para a nossa vida. Porque nós o que é que fazemos? Amanhã não posso meditar, amanhã tenho o dia tão ocupado que eu não posso levantar mais cedo. É assim que nós fazemos, de maneira geral. Portanto, temos que aprender que precisamos de tempo. Precisamos de tempo também para outra razão. É que quando nós andamos no dia-a-dia apressados, eu falo por mim, nós não temos tempo também de olhar para os outros, para aqueles que estão ao nosso lado, para perceber as necessidades deles, para vermos aqueles que estão à nossa volta. E não temos porque não passamos tempo com Deus. Em Lucas, vamos ver, no capítulo 18, verso 40, Jesus está no meio da multidão, a ser empurrado, a ser apelhado. Depois há um texto interessante. Lucas 18, 40, vamos ver. O que é que acontece? Lucas 18, 40, é assim. Vamos ler os versos antes, 2 versos antes. O cego dizia: então, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para se calasse. Ele, porém, gritava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, parou Jesus. Vocês imaginem a cena, Jesus a ser compelido pela multidão, a ser levado a alguém que está a gritar e as pessoas dizem: cala-te, não interpeles o mestre. Mas Jesus parou e pediu que lhe o trouxessem. Então parou Jesus. Reparem, ainda Jesus tinha tempo para parar, para atender àqueles que necessitavam dele. Então parou Jesus. Jesus parou para atender o cego, porque ele passava horas em comunhão com Cristo. Hoje Jesus convida-nos, como convidou os discípulos: vinde aqui à parte e descansai comigo. Vinde aqui à parte e descansai comigo. Nós precisamos de ter momentos de paragem, de momentos em que desconectamos da nossa atividade, para assim estarmos disponíveis para a influência do Espírito Santo. Na grande comissão, quando Jesus diz: ide, pregai o Evangelho, não é? Vamos já terminar. Antes do mandamento de ir e pregar, em Lucas 24, 49, o apóstolo Lucas vai dizer o quê? Vamos ver. 24, 49 de Lucas. Antes da grande comissão havia um mandamento para os discípulos. Sabem qual era? Permanecei. 24, 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade. E depois, em Atos, o mesmo Lucas, antes de eles partirem a pregar o Evangelho, em Atos 2:1, é o mesmo Lucas que escreve: ao cumprir-se o dia de Pentecostes,
onde é que estavam os discípulos? Todos reunidos a fazer o quê? Em oração. Portanto, primeiro temos que parar, porque só parando é que podemos receber o Espírito de Deus. E depois de receber é que podemos dar o que recebemos. Muitas vezes nós tentamos fazer logo, ir logo tentar dar, mas se não tivermos recebido, nós não podemos dar. Portanto, o convite para nós hoje é que no plano de Deus há um tempo para cada coisa. E no imediatismo nós não conseguimos ver as coisas importantes e por isso mesmo temos que desligar, temos que parar. Espera, pois, pacientemente no Senhor, porque no tempo apropriado o socorro virá. E enquanto não vem, e se não vier o socorro, Deus usa o tempo para nos amadurecer e para nos fazer crescer. A teoria do caos é apenas uma teoria que fica por demonstrar perante a omnisciência de Deus. E se o modelo matemático da teoria do caos pode explicar muita coisa, não pode explicar Deus. Deus é de facto inexplicável e demonstrável. Pois bem, que saibamos nós, no nosso dia-a-dia, parar, para termos tempo para estar em comunhão com Jesus, porque só dessa forma é que podemos tornar útil o tempo de Deus na nossa vida. Que seja essa a nossa experiência para mim e para vós, é o meu desejo e oração. Amém. Fixa